Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Davi Oliveira e mais um Café com Propósito. Você que entrou agora para assistir mais um episódio, bem-vindo aqui no nosso canal. Eu quero te convidar a você entrar no nosso canal, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, curta, comente, divulgue. Acione o sininho aí para você receber mais notificações. Estamos aqui na série Abraão. Nós vamos aqui hoje aprender no episódio número 2 sobre uma caminhada de fé. Nós vamos ver alguns princípios aqui, aonde Abraão, através desse pai da fé, amém? A teologia fala que depois de Jesus Cristo, o homem mais importante na Bíblia Sagrada é Abraão, amém? E nesse episódio hoje, Caminhada da Fé, onde Abraão dá um passo de fé em sua vida e muda totalmente a sua vida, nós vamos falar aqui 4 estágios importantes sobre a caminhada da fé. Onde, primeiro passo, ele sai da sua terra. Depois, no segundo passo, ele vai para uma terra onde Deus mostra, faz uma promessa para ele. No terceiro passo, nós vamos ver aqui a questão da obediência. E no quarto passo, aonde Abraão, nessa questão de temor a Deus, de reverência a Deus, ele ergue um altar. Amém, queridos? Então, que você possa, através dessa série que nós começamos ontem, essa série que está indo aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira, nessa semana, onde nós vamos falar aqui sobre a fé. A fé que é o antídoto que move as nossas vidas, que dá esperança, que dá vitória para realizar nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos. Amém? E falar de Abraão é falar sobre o início da história de Israel. Falar no início do povo de Deus, que está no livro de Gênesis, o livro da criação. A história da redenção e a história da criação começam da mesma maneira, com Deus falando. Deus é o agente de ambas, tanto da redenção e da criação do homem. Amém? Então, como eu já disse, exceto Jesus Cristo, Abraão é provavelmente a pessoa mais importante na Bíblia. Uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé, como Abraão, e chamados filhos de Abraão. Então, eu e você, quando aceitamos Jesus, automaticamente nós passamos a ser esse descendente de Abraão. E no livro de Gênesis, do capítulo 12 a 50, se você quiser depois estudar, veremos a semente e a posteridade prometida, destacando-se 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. E nós vamos ver mais na frente algumas séries sobre também esses personagens. Vamos estudá-los aqui e trazer aqui o que nós podemos pegar de exemplos destes personagens para nossas vidas. Amém? Então, a vida dos patriarcas desenrola-se, né, chamado nesse istmo sírio-palestino, ali naquele pedaço ali do Oriente Médio. Essa pequena terra da Bíblia é o ponto de encontro de 3 continentes: Europa, África e Ásia. Então, queridos, fique em algum lugar isolado no mundo, mas é o ponto central entre 2 mares e a encruzilhada de grandes rotas comerciais. E aqui, então, nós vamos começar essa caminhada da fé. Vamos aprender no nosso dia a dia com Abraão, né? Que era o nome dele e que depois se torna Abraão. Nós vamos entender que o triunfo da fé que obedece. Quando nós ouvimos a voz de Deus,
Nós falamos isso na série passada, sobre o propósito de Deus em nossas vidas, que nós precisamos entender o plano de Deus, nós precisamos entender a vontade de Deus e o propósito de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de sucesso. Então, Abraão, ele entendeu isso aqui. O Deus que fala a Abraão é o Deus de Javé, o Deus da aliança. Então, vamos destacar aqui 4 coisas importantes nesse episódio número 2, onde você vai aprender aqui mais sobre como você colocar sua fé em ação, para que você tenha vitória em sua vida. Eu quero trazer essa palavra aqui para você. Eu não sei que você tem vivido ou passado, mas eu tenho certeza que quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, Ele muda a sua vida. Em primeiro lugar, Deus dá uma ordem para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não há novo começo, nem coisa nova no mundo, se Deus não falar. Nós precisamos aprender, como disse na série passada, da semana passada, na série de Salomão, não adianta a gente querer fazer as coisas só na nossa vontade ou na vontade humana. Nós precisamos entender a vontade de Deus, o propósito de Deus em nossa vida. Nós precisamos, então, ouvir a voz de Deus. E Deus falou a Abraão, isso bastava para ele mudar o rumo de sua história, o rumo da história da humanidade. Amém? Ele então, Abraão deixa ali a região de Ur, na Mesopotâmia, aqui fala antes do Código de Hammurabi, né? Ou seja, antes de Hammurabi estabelecer o império, mais ou menos de 1792, 1750, antes de Cristo, ou seja, quase 2000 anos antes de Cristo. O império de Hammurabi, com sede na Babilônia, ia do Golfo Pérsico ao deserto sírio. Abraão, então, ele sai de Ur, sul da Mesopotâmia, para Harã, norte da Mesopotâmia, em direção ao istmo sírio-palestino, esse pequeno espaço de terra entre vários grandes impérios. Essa foi a terra que Deus prometeu a Abraão, e nela ele se tornou pai de todo Israel. Então ele sai de sua terra para uma terra onde Deus promete. Essa é a primeira ordem, né, que ele dá a Abraão. Mas tem uma segunda também. Essa ordem implica algumas coisas. Que ele sair da terra, que é a primeira ordem. Ele sai da terra, da parentela, da casa do pai. O chamamento é ouvido pela primeira vez. Então, muitas vezes, nós temos que sair, talvez, do anonimato, talvez nós temos que sair da mesmice, e talvez nós temos que sair dessa terra onde nós estamos, para a terra onde Deus manda. A segunda ordem é: vai para a terra que te mostrarei. Deus está te mostrando alguma coisa, ou quer te mostrar alguma coisa, e você não está vendo. Ore a Deus, peça para Ele te mostrar. Antes de Abraão ir, ele precisa romper com a sua terra pagã. Ele vivia numa terra pagã, com a sua parentela que adora outros deuses e com a casa de seu pai. Ele precisava se desgarrar ali do pai. Ló acompanha seu tio Abraão. Porém, na jornada da fé, ninguém deve ir de carona. E Ló foi sempre um crente a reboque. E a Bíblia mostra que Ló foi um empecilho para Abraão. E muitas vezes, queridos, na sua jornada, nos seus propósitos, nos seus objetivos, às vezes você não pode colocar sócio ou alguém para caminhar com você. Deus quer que você vá sozinho. E só depois do rompimento com o passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Abraão deixou para trás sua terra, seu povo, sua cultura, sua religião. Amém? Abraão obedeceu. Quando não sabia onde, como, quando, nem porquê. Mas ele obedeceu e ouviu a voz de Deus. Abraão tinha 75 anos. Parece muito tarde. Parece. Eu sou o pastor Davi Oliveira, sou da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, aqui em Goiânia, Ministério Madureira, e dirijo a congregação do Balneário 2. Eu estou com 58 anos. E às vezes a gente pensa, poxa vida, pastor,
O senhor começou a dirigir igreja com mais de 50 anos, não está tarde? Não está não, querido. Abraão, ele começa aqui a vida dele com 75 e ele nem tinha filho ainda. E o que mostra que a idade não é um obstáculo para aceitar novos e grandes desafios na vida. Às vezes você está aí com mais de 50 anos, igual eu, e acha que não está dando conta de mais nada. Preste atenção, Deus tem propósito para você. Amém, queridos? E ele morreu aos 175 anos. Ou seja, teve 100 anos ainda na vida dele para realizar grandes coisas. Vivendo, portanto, 100 anos da presença de Deus e para a glória dele. Em segundo lugar, há uma promessa para Abraão. E eu quero te dizer que há uma promessa para mim e para você. Depois dessa ordem dada, vem a promessa. E essa possui várias etapas de bênçãos. Aqui, no livro de Gênesis, capítulo 12, ele vai falar essas promessas. Eu vou citar algumas, mas você pode ir lá depois estudar e aprender sobre elas. Ele fala lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: Abraão, de ti farei uma grande nação. Oh, meu Deus! Mas ele fala, olha, pensa, mas como grande nação se eu não tenho filho? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único. Quando eu chamei, eu abençoei e multipliquei. Ele fala também assim para Abraão: te abençoarei. Deus quer te abençoar, querido. Ele quer te abençoar quando você está dentro dos propósitos, da vontade dele, ele te abençoa. Essa palavra abençoar, ela é tremenda. Ocorreu apenas 5 vezes em Gênesis. E agora ocorre 5 vezes apenas em Gênesis. A bênção traz poder para a vida. Outra coisa também que fala de promessa para Abraão, Deus fala para Abraão: te engrandecerei o nome. Amém? O nome, um nome não era meramente um rótulo, mas a revelação do caráter. E este equivale à pessoa ou à personalidade. E Abraão, ele então agora, Deus vai mudar o nome dele. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Vamos ver por quê. E ele fala para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Deus abençoou Abraão para que ele fosse portador de sua bênção. E isso está de acordo com o que ele diz na Escritura. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Está em Provérbios 10, 7. E ele fala também para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, todas aquelas pessoas que abençoam o servo de Deus são abençoadas. Amém? E ele fala também: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se opuser a Abraão está se voltando contra a promessa de Deus que fez Abraão. Então, queridos, quando você está na presença de Deus, quando você está nos caminhos do Senhor, se vier alguém querer amaldiçoar você, ele será muitas vezes penalizado por nosso Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós que estamos aqui hoje, né, no ano 2023, ou quase 4.000 anos depois disso aqui, nós somos essa geração, essa promessa, onde Deus fala para Abraão, ser tua bênção, e ele fará grande nação, e nós somos essa nação de crente, de evangélico, que viemos, né, da raiz de Davi, amém? Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que maravilha! Abraão cumpriu-se em Cristo. Abraão cumpriu-se em Cristo e aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser filho de Abraão. E como diz aqui os grandes teólogos, depois de Jesus Cristo, o homem mais importante na Bíblia Sagrada é Abraão. Em terceiro lugar, há uma obediência. Aqui está o segredo do sucesso. Nós falamos isso também na nossa série sobre propósito de Deus, onde você usa da sensibilidade para obedecer a Deus. Você tem que ser obediente à voz do Senhor. Abraão não discute nem protela a ação. Em vez disso, obedece a Deus imediatamente, pois a fé confia e obedece. A fé confia e obedece. Amém? E em quarto lugar, partindo aqui já para o final,
Em quarto lugar, é um altar. Abraão responde à promessa do Senhor edificando-lhe altar. Eu te pergunto esta manhã, meu querido, minha querida, que está ouvindo essa mensagem, será que está faltando a sua vida também erguer um altar ao Senhor? Como assim, pastor Davi? Eu não estou entendendo. Disse quem ele vai a Betel, onde arma a sua tenda, edifica um altar ao Senhor e invoca o nome dele. De Betel, ele segue caminhando sempre ao rumo ao Neguebe, o maior deserto da Judéia, e atualmente uma área árida sudoeste do Mar Morto. Diz que as únicas estruturas que Abraão deixava para trás eram altares, nada que lembrasse as suas riquezas. Nós muitas vezes precisamos nos despojar da nossa essa ambição de, né, que as pessoas têm, muitas pessoas têm ambição de se tornar ricos, milionários, mas às vezes isso está dentro do coração da minha vontade humana. E a vontade de Deus é que você possa estar dentro dos propósitos dele. E nessa manhã eu quero falar para você que está ouvindo essa mensagem, uma caminhada de fé, ela precisa então o que foi feito aqui com Abraão, nós precisamos fazer. Eu quero aqui só recapitular o que você tem que fazer. Amém? Aonde Deus fala com Abraão e nós precisamos aqui então trilhar este caminho, essa caminhada da fé. Ou seja, sair de um lugar. Às vezes a gente está num lugar ali parado, acomodado, e Deus quer que você saia do lugar, assim como Abraão saiu daquela terra. Amém? Ou seja, obedecer à ordem de Deus. Deus manda falar para você: olha, sai deste lugar, sai dessa terra que você está, vai para uma terra nova. Às vezes é uma mudança de emprego, é um estudo, uma faculdade, algo novo que Deus quer em sua vida e você não está enxergando. Deus quer que você tome uma posição. Deus quer que você saia da mesmice, do acomodado, da acomodação. Deus quer que você se mova. Ele quer que você vá para uma terra que Ele vai te mostrar. Ore, faça uma campanha de oração para Deus falar com você. E Ele também, Ele obedece. Seja obediente à voz do Senhor. Não haja só na sua vontade humana. Deixe, né, Deus falar com você, porque há uma promessa para você. E essa promessa, ela vem em nossas vidas. Tantas promessas que foram feitas para Abraão e foram feitas. E Deus, então, ele quer de nós a obediência. Tem até, se obedecer à voz de Deus, né, ele vai fazer o melhor para você. Então, eu quero deixar para você agora, nesse episódio 2, para uma caminhada da fé, que você saia da mesmice, que você possa, então, sair e ouvir a voz de Deus e ir para um lugar novo. Procure novas coisas em sua vida, novos projetos, estude, aperfeiçoe, mas ouça a voz de Deus, seja obediente, ore, para que Deus erga um altar em sua vida. Talvez o que deve estar faltando em sua vida é você erguer um altar. É você voltar para os caminhos do Senhor, ou você que ainda não está nos caminhos do Senhor, falar para o Senhor Jesus, eu preciso de algo novo. E esse algo novo para você é Jesus Cristo. Porque Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ele fala assim: olha, vinde a mim todos estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que ele fala que o jugo dele, o fardo dele é leve. Ele vai tirar aquele peso que está em suas costas, em sua vida. Amém, queridos? Então, queridos, nesse segundo episódio, o que eu queria mostrar é essa caminhada da fé, onde Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele é obediente a Deus e ele tem vitória. Amém? Então, meu amado, meu amada, amanhã nós estaremos aqui de novo e amanhã nós vamos falar aqui sobre a vida é feita de escolhas e desafios, né? Decisões. A vida é feita de escolhas e decisões. Nós vamos ver isso aqui. Quais foram as decisões que Abraão tomou e ele se tornou um homem muito rico? Decisões que eu e você precisamos tomar. E a vida é feita de recomeços. Não esqueça. Ah, pastor, eu já estou velho. Você não está velho. Você pode recomeçar hoje, em nome de Jesus. Amém, querido?
E eu quero que você, então, me ajude a ajudar pessoas. Compartilhe essa mensagem aí, curta, comente, dá um joinha aí na mensagem, porque o YouTube, ele entende isso. Quando você curte uma mensagem, que você comenta, que você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem ela é importante e ele manda para mais gente, ele divulga para a gente, né, de forma gratuita. Então, eu quero te convidar a me ajudar a ajudar pessoas nessa série, onde nós estamos falando aqui sobre essa palavra pequena, mas poderosa, que é a fé. Essa fé que move as nossas vidas, que muda as situações, que muda as adversidades. Então, querido, eu te espero aqui novamente amanhã para nós falarmos no terceiro episódio sobre essa questão de você. Amém? A vida é feita de escolhas e decisões e a vida é feita de recomeços. Amanhã nós vamos falar sobre isso aqui. Eu quero que você assista e que você anote alguns pontos. Anote no papel alguns pontos que nós estamos falando para você colocar na presença de Deus, para você orar e para que Deus fale com você. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E estamos esperando aqui amanhã, então, 7 horas, em mais um episódio dessa série Abraão, o pai da fé. Fica com Deus, paz e prosperidade.